Vibe Mundial FM. Em outras religiões, procuram esclarecer outros clérigos de que o diabo é o inimigo de Deus. Não tem nenhum sentido e nenhuma procedência no judaísmo, na Torá e particularmente na mística da Torá, que é a filosofia hassídica, mística e a Kabbalah, filosofia cabalística. Na verdade, tudo que existe foi criado por Deus, porque não existe nada e ninguém além de Deus. O diabo, ou o anjo do mal, Satan vem do verbo em hebraico lehastin, que significa instigar, provocar. Ele é um anjo a serviço de Deus. Então, já que a natureza do bem supremo, a característica do bem absoluto, que é Deus, bendito seja, é beneficiar, ele criou o universo e os infinitos mundos espirituais, particularmente criando o homem à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse ser beneficiado. E a forma maior de benefício, como já falamos em outras ocasiões, a maior forma de benefício, maximizando o bem, otimizando o bem, é quando o bem é obtido pelo esforço pessoal. Daí, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele nos deu um presente chamado livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal. Para isso, tem que existir o mal, por enquanto. Então, todo o sofrimento do mundo, todo o mal que existe, tudo aquilo que é errado, existe uma certa autonomia de cada indivíduo, de cada ser humano, de poder optar entre uma coisa e outra, mas até certo ponto. Hoje em dia, nós carregamos o peso enorme das circunstâncias da vida que moldam e modelam o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, o ser humano que normalmente ele é a essência maior de sua alma, mais o peso circunstancial da vida, hoje em dia, a essência maior, ela ficou achatada, ela é muito pequena diante do peso circunstancial que acaba influenciando muito a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa mentalidade, as nossas características pessoais. Então, o que ocorre? O poder de distinguir, discernir e optar hoje em dia é muito pequeno. Em compensação, as nossas almas são antiquíssimas, já cumpriram com a maior parte da sua missão em vidas anteriores. Falta pouquíssimo para completarmos a nossa missão, desencadeando uma nova era, uma era de intensa felicidade. Aonde está a expectativa divina? Ela está centrada exatamente naquele pouquinho que nos restou para podermos dominar o mal, darmos a volta por cima, sobrepujá-lo e passarmos a fazer o bem. Todo o mal que existe no mundo é uma forma de compensação em relação a situações de outras vidas e outras experiências. As pessoas erram, elas são passíveis de erro. O ser humano tem uma característica de poder errar, mas quando ele se arrepende e retorna novamente para a sua fonte original, que é Deus, ele consegue atingir um patamar muito mais elevado do que antes de falhar, antes de tropeçar, antes de pisar na bola. Não quer dizer que nós vamos falhar com a condição de nos arrependermos. Esse tipo de retorno a Deus é dificultado, porque não se pode falhar com a condição de depois se arrepender. Isso é mais complexo, mais complicado. Mas as pessoas são passíveis de erro. E Deus é bondoso, misericordioso. Ele conhece a cada um de nós muito melhor do que nós mesmos, porque foi Ele que nos criou. Então Ele sabe dos nossos testes,
dos nossos grandes desafios, das nossas inclinações, mas ele fica torcendo, a expectativa divina qual é? De que nós consigamos dominar o mal dentro de nós. Tudo que acontece no mundo de mal e positivo, então, ele se desdobra em dois aspectos. Tem a atuação individual de cada ser humano e tem a atuação coletiva. As grandes desgraças, os grandes sofrimentos generalizados de povos inteiros, etc, etc. Então vem uma frase do Talmud, uma obra milenar, que diz o seguinte, que a mão e o coração dos soberanos, dos dirigentes das nações, estão na mão de Deus. Os soberanos das nações não têm muito livre-arbítrio. As decisões de amplitude mundial são tomadas por total influência dos decretos divinos, quando ele irradia insights, ideias, por mais que sejam desaprovadas, na cabeça dos dirigentes das nações. Então podemos encarar a humanidade como, ao mesmo tempo, o valor individual de cada ser humano e a somatória dos valores, mas na realidade maior da alma e da experiência da alma em várias vidas consecutivas, nada sabemos sobre o acerto de contas e a contabilidade e a contabilização que Deus faz em relação ao desempenho de cada alma, não só de uma vida, mas de milhares de anos. Nós devemos fazer a nossa parte, o melhor que pudermos, para combater o mal, para combater... O que é exatamente, o Rabino aqui está falando de bem ou mal? O que é exatamente bem ou mal? Tudo é muito relativo, né? Hoje em dia, a relativização das ideias acaba tornando a divisória entre conceitos muito tênue. Então, basicamente, o bem é uma sintonia maior com a vontade de Deus. E o mal é a sintonia menor, que acaba incorrendo na transgressão da vontade divina. Quanto mais nos sintonizarmos com a vontade de Deus, maior o bem desdobrado e produzido pela nossa conduta e pelas formas de manifestação da nossa alma, as roupagens da alma, a nível de pensamento, fala e ação. E a recíproca é verdadeira. Quanto menos nos sintonizarmos com Deus, mais vamos dar espaço para que o antagonismo à vontade divina se faça presente. O nosso grande desafio, podendo optar entre um aspecto e outro, é nos aproximarmos cada vez mais pelo livre-arbítrio, pela capacidade de escolha, mesmo que ela seja mínima, que possamos exercer o nosso papel dentro das nossas possibilidades, porque o princípio é que Deus não cobra o impossível de suas criaturas, somente na medida das possibilidades. O nosso trabalho de toda a humanidade está praticamente finalizado, numa história de milhares de anos. Os problemas que existem de amplitude mundial, eles têm uma intervenção decisiva de Deus. E segundo o líder máximo da nossa geração, o Lubavitcher Rebbe, nós somos a última geração do exílio, a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de desencadear uma nova era com a revelação do tão esperado Messias, Mashiach, descendente direto do rei David, quando nós vamos vislumbrar, já despontando no horizonte, uma era de intensa felicidade, quando Deus vai se revelar no mundo, esse Deus que não tem semblante nem corpo, e vamos poder servi-lo de todo o coração, a qualquer momento, se Deus quiser. Rabino, então, basicamente, todo mal, ele pode ser um trampolim para o sucesso pessoal? O mal, a função do mal é valorizar o bem. É um princípio básico da filosofia racídica, mística e cabalística, que podemos apreciar a luz no contraste com a escuridão. O bem só pode ser valorizado
quando contrastado com o mal. Se o mal vencer a parada nos grandes desafios da vida, então nós só perdemos tempo, porque é uma questão de tempo sobrepujarmos o mal. Mas se nós conseguirmos vencê-lo, no sentido de criarmos um equilíbrio pessoal maior, uma bondade maior, beneficiarmos o próximo, etc., etc., criarmos uma serenidade, uma harmonia, uma paz na nossa vida interna, interior e com as pessoas que nos cercam, então vamos estar enfrentando o mal, enfrentando as coisas, os aspectos negativos da vida. Nós vamos estar valorizando o bem em contraste com a possibilidade de outra opção. O Roberto pergunta: Rabino, você falou de anjos, demônios e tal. As criaturas celestiais, tanto os anjos, demônios, não julgando se são boas e ruins, essas criaturas têm livre-arbítrio? Uma excelente pergunta. Deus criou exclusivamente o homem, à sua imagem e semelhança. Imagem significa faísca divina que anima a vida, dá vida ao homem dentro do seu corpo, que é chamada de alma, e semelhança significa a capacidade de discernir, de escolher entre o bem e o mal. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, as criaturas celestiais, são espécies de autômatos, de robôs espirituais. Eles estão lá para servir a Deus no mundo adimensional. Há 10 tipos de anjos diferentes, podemos falar sobre isso em outra ocasião, mas de qualquer forma, quando o ser humano ele detém o mal ou reverte o mal em bem, a escuridão em luz, então nesse momento ele se posiciona espiritualmente acima dos anjos. Então tudo foi criado, toda a realidade maior, o universo inteiro e os infinitos mundos espirituais foram criados única e exclusivamente para a atuação do homem, do ser humano, nesse mundo físico e material, procurando se conectar com seu Criador. Vibe Mundial 95,7